Vocês têm tempo para escutar um pouquinho? Tempo é uma coisa preciosa. Esse é o Shlomo Carlebach. Shlomo Carlebach. Nós já falamos sobre ele aqui no canal. Ele tinha absolutamente tudo para ser o cabeça, o Rosh, de uma yeshiva muito famosa. Mas ele resolveu sair aí pelo mundo contando o judaísmo, ou melhor, cantando o judaísmo. Sem apego. Algumas pessoas falam mal dele, mas não concordo com nada, não faço lashon hará. Shlomo Carlebach. Shalom a todos. Aqui estamos nós, no nosso 38º dia de não fazermos lashon hará. Vamos dar um K, com todo respeito, no Shlomo Carlebach. Está na playlist do canal. Então, shalom a todos, muito bom dia, boker tov, tzagoraim tovim, erev tov, laila tov. Assim, dependendo do horário que você vai assistir o vídeo. Nós estamos hoje no nosso trabalho, no nosso treinamento de não fazermos lashon hará, e sim fazermos shmirat lashon, para melhorar a nossa vida, a vida do planeta, a vida das pessoas, a vida de todo mundo, e pudermos, para que nós possamos, vamos falar o português correto, servir melhor a Hashem. E sim evoluirmos como pessoas para passar dessa para o mundo vindouro de uma maneira bem limpa. Com a boca fechada, amando o próximo como a si mesmo, tratando o outro como nós gostaríamos, sem intrigas. E hoje nós vamos falar sobre aquele fofoqueiro habitual, sabe? O dia de hoje é interessante porque estamos rodeados, quando nós é que não somos um deles, né? Então é o 38º dia do nosso treinamento de não fazermos lashon hará, é o último dia que diz respeito à terceira parte da sessão 1, né, do livro do Hafetz Haim, aqui, sobre não fazer lashon hará. Rabino Israel Meir Kagan. Então nós estamos o falante habitual de lashon hará. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de nós começarmos, eu vou pegar vou pegar uma coisinha aqui que está no vidrinho aqui. E nós vamos comer eu acho que é comer o nome, né? É um alimento, olha só, ó, dá uma olhada. É ouro, né? Isso é ouro. Feito pelas abelhinhas. Com a mão de Hashem ou não? O que vocês acham? Nós vamos fazer a bênção do mel agora. Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nireh b'dvaro. O mel, então agora nós acabamos de aprender, o mel recebe a bênção Sheakol, porque o mel ele vem das flores através do pólen, né, do néctar, é feito pela abelhinha, então ele é aquele alimento neutro, ele não é um alimento da terra, nem da árvore, ele é uma mistura, a finaleira é a abelhinha que faz. Nós temos que respeitar muito as abelhas, porque elas são muito importantes. Existem algumas pessoas que dizem, quando a gente vê essas coisas do a ecologia e tudo mais, falam assim, mas nós temos que cuidar, porque se não tiverem abelhas, não terão mais pessoas no mundo. As coisas não são exatamente assim. Hashem não é burro, Hashem não é tolo, Hashem é Deus. Então ele sabe tudo, o que faz, o que fez, o que fará, né? Ele é. Então,
Não, outras pessoas vão dizer, mas não são só as abelhas que polinizam, também são os morcegos, enfim, e outros animais e tal, voadores. Mas quem faz o mel é só a abelhinha. É só a abelhinha que faz o mel. Alguém já assistiu o filme B-Movie, uma animação? Devia, se não assistiu, deve assistir, é muito importante, muito cheio de mensagens. Nós não devemos mexer na natureza, acharmos que somos Deus, né? Sejamos nós uma abelha no pensamento do Barry, que era a abelha do filme, sejamos nós os humanos. Nós precisamos viver em equilíbrio. Então você tem que ter respeito, mas pode sim comer o mel. A bênção é Sheakol e os morcegos não fazem mel, são as abelhinhas. E aqui no Brasil nós temos centenas e milhares, eu acho até que milhares, se eu não me engano. Centenas, milhares, eu não sei direito. Mas muitas espécies de abelhas sem ferrão, por exemplo, que você pode criar para ajudar e tudo mais. O mel me faz muito bem, gosto muito de mel. Vamos lá para o 38º dia. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós temos uma playlist sobre não fazer Lashon Hará, nós temos uma playlist sobre a ética, nós temos muito conteúdo no canal já. Ele é novinho, é um canal bebê, mas nós temos bastante conteúdo para nós, Bnei Noach. Bom dia, Bnei Noach. Aqueles que as pessoas, os mal intencionados dizem que não existe. Nós existimos, olha só, nós estamos aqui. Bom, vamos lá então. Eu gosto muito desse dia de hoje, porque nós vamos poder falar de uma passagem que nós já estudamos aqui no canal, que nós já estudamos lá no Pirkei Avot, lá na Ética do Sinai, na verdade. Nós já estudamos, então nós vamos ver esta parte também. Nós estamos no Avak Lashon Hará, na poeirinha. Nós temos a parte 1 da sessão 1, a parte 2 e a parte 3. Nós estamos na parte 3. Parte 1 da sessão 1, de não fazermos Lashon Hará, diz respeito à fala depreciativa. Parte 2, fala prejudicial. E parte 3, Avak Lashon Hará, aquela poeira que fica, aquele resquício, infelizmente, que respinga. Parece que não é, mas é. É Lashon Hará. Então nós vamos estudar, vamos falar deste dia. Ele está localizado no 8º dia de Reshvan, no primeiro ciclo, e no dia 8, no caso de Iyar, do segundo ciclo. Isso não nos importa mais sabermos, porque nós precisamos continuar. Então estamos no 38º. Eu vou ler a máxima para vocês, para nós. Amar a paz e persegui-la é assegurar para si um lugar no mundo vindouro. Que ninguém vai para o mundo vindouro sem estar em paz, guerreando, brigando, reclamando. Não, nós queremos equilíbrio. Evoluir é melhorar, e o silêncio tem muito a ver com isso. Esta é a máxima, então. Vejam que já começa falando amar a paz. Nós estamos nessa parte 3 falando sobre Shalom há vários dias. Nós estamos falando de paz aqui, né? Então é uma continuação e é o último dia desta parte. Então, lado esquerdo do livro diz respeito à proibição, as proibições que o Hafetz Haim detectou e colocou no papel. E este livro é uma compilação do senhor Shimon Finkelman e Yitzhak Berkovitz. Vamos lá então para o Hafetz Haim, o Sefer Hafetz Haim, o falante habitual de Lashon Hará, o conhecido fofoqueiro, ou para os que já sabem um pouquinho de hebraico, o Baal Lashon Hará. Baal Lashon Hará. A proibição principal contra proferir Lashon Hará é: não andarás como um fofoqueiro entre o teu povo. Isto está em Vaikra 19:16. Vaikra é Levítico, vocês já sabem. Todavia, o Hafetz Haim demonstra que este pecado pode envolver a transgressão de vários mandamentos positivos e negativos. O Baal Shalom, o Baal Lashon Hará, quase quer chamar ele de Shalom, de paz. O Baal Lashon Hará, o fofoqueiro, que é quem fala Lashon Hará habitualmente, pode acumular facilmente inúmeras transgressões
com uma rapidez que não tem paralelo em nenhum outro pecado. Sim, porque tu abre a boca e aquilo vai. E no outro dia tu vai de novo, e todo dia, todo dia, todo dia. Não tem paralelo em relação a pecado. Não tem pecado que você faça tão rapidamente como o Lashon Hará. Eu posso estar aqui falar 2 frases e fazer Lashon Hará da primeira palavra até a última, e amanhã e todos os dias, né? Por isso, os sábios dizem que falar Lashon Hará é pior que o mais grave dos pecados, né? É o mais grave dos pecados. E também sabemos que ele é considerado o mais grave dos pecados, porque através da nossa boca, da nossa língua danada e afiada, nós fazemos muitos outros, ou até nós estimulamos e instigamos muitos outros pecados. Além disso, olha só, é virtualmente impossível que o falante habitual de Lashon Hará peça perdão a todos os que foram afetados pelas suas palavras pecaminosas. Sim, porque é mais do que um telefone sem fio, é um megafone, um alto-falante. Você o habitual, o fofoqueiro habitual, ele fala mal de todo mundo. Ele fala mal, inclusive, daquele o qual ele está falando mal para o outro. Ele chega para um e fala mal de alguém, ele faz uma intriga, ele faz uma maledicência, e ele fala também para aquela pessoa a qual ele está contando. Ele é fofoqueiro. Não tem como. Portanto, ela achará difícil, a pessoa, se não impossível, conseguir o pleno arrependimento pelos seus pecados. Nós sabemos que a tshuvá é um arrependimento genuíno, é um arrependimento que vem de dentro, não é alguma coisa imposta, você não está obrigado ali. Essa obrigação deve ser ética, moral de dentro de nós, né? Então, essa tshuvá, ela à primeira vista, um arrependimento para que nós tenhamos um retorno, né? Essa palavra retorno, que vem de tshuvá, essa palavra retorno, de retornar a Deus, perto de Hashem, tudo mais, é porque Hashem não é fofoqueiro. Então, nós precisamos retornar. Todos os nossos pecados, todas as nossas, todo momento que a gente faz uma tshuvá, esse arrependimento, tá? É sobre aquilo, seja lá o que for. Quando diz respeito a um retorno, é porque Hashem não faz aquilo que nós fizemos. Nós precisamos retornar ao status quo, ao status de pureza anterior ao pecado. Isso é o que significa o retorno, voltar a antes de você ter feito aquele Lashon Hará, aquele pecado e tudo mais. E dentro disso, o que vem primeiro? Como é que você faz para retornar? Se arrepender. Como que você vai se arrepender? Como que você vai fazer uma tshuvá completa se você é um fofoqueiro habitual? Nem sabe para quem e de quem você falou. Já nem sabe mais. É tanta gente que você falou mal e continua. Então é difícil. E lembrando que não é só o falar mal. Aqui nós estamos falando do fofoqueiro. Mas Lashon Hará é uma forma de maledicência extremamente abrangente, perigosa, ruim mesmo. É a pior. Os sábios nos advertem para evitar associar-nos a um Baal Lashon Hará e para não viver na vizinhança de pessoas assim. Aqui tem muitos estudos, né? Nós já falamos sobre quando a gente vamos nos mudar ou vamos morar num lugar, enfim, conhecer a vizinhança, ver se são pessoas idôneas, se não são iníquos. Dentro do Pirkei Avot nós trabalhamos muito sobre isso. E isso é importante, não é uma discriminação, não é uma não inclusão, né? uma exclusão das pessoas, mas é um resguardo nosso, porque nós precisamos ter foco, e o nosso foco é melhorarmos, o nosso foco é crescermos em Torá e tudo mais. Então nós não podemos ter pessoas que não caminham como nós nesse momento. Eu não estou dizendo que então eu não posso conviver com pessoas que não pensam assim, ou que não são benenô, ou que não seguem o judaísmo. Não é isso, nós vamos evitar. Por quê? Uma pessoa que ela está dormindo, completamente dormindo, você falar com ela é mais difícil, você acordar ela vai levantar, aí você vai falar com ela, é mais difícil do que uma pessoa que já acordou, que já está em pé. Então é isso que diz respeito. Nós vamos nos afastar, porque senão nem ela nem nós aprendemos.
A gente ensina, a gente passa adiante, mas peixe não anda com cobra. E não estou desfazendo da cobra e nem exaltando o peixe, nem rebaixando a cobra. É só uma metáfora. Então, esse foi sobre o Lashon Hará, do fofoqueiro habitual que não consegue sequer fazer uma tchuvá completa, porque ele espalhou aos 4 cantos do mundo tanta tolice, tanta maledicência que ele não consegue mais consertar. É virtualmente impossível, nas palavras do Rabino Hafetz Haim. Então nós vamos ver agora o Sefer Shmirat Lashon, os discípulos de Aharon. E aqui eu vou entrar justamente no que eu disse que vai ser muito bom. Nós vamos poder pegar o livraço e ler uma passagem que nós já estudamos. E no final, quando eu editar o vídeo, eu vou colocar este vídeo para que vocês vão lá e assistam esse estudo da Mishnah. Tá? É a Mishnah 12 do capítulo 1. Essa que eu vou colocar no final, mas agora nós vamos entender. Já sabemos sobre o fofoqueiro. A grandeza da paz pode ser percebida no seguinte incidente registrado no Talmud, Ta'anit 22a. Nós saímos daquele outro... Agora nós estamos falando do Talmud. Rabi Beroca de Bei Rosai costumava frequentar a praça do mercado de Beilefet. O profeta Elial, ó que legal, e essa música aqui é Elial Anavi, se eu não me engano eu coloquei, eu não enxergo, deixa eu dar uma olhada aqui. Elial Anavi, uma música que ele fez, uma música para Elial Anavi. Olha só, não existe coincidência. Ou melhor, coincidências existem, o que não existe é acaso. Esta foi uma coincidência, mas não é um acaso. O profeta Elial costumava aparecer para ele, sabe que muitas pessoas visualizavam, muitas pessoas, fora os profetas, né, tinham esse encontro, não é lúdico, esse encontro esotérico, esse encontro meio divino, com Elial Anavi, o profeta. Costumava aparecer para ele. Uma vez, Rabi Beroca disse a Elial: há alguém neste mercado que esteja destinado ao mundo vindouro? Esse mercado ao qual ele frequentava a praça. Nesse interim, entraram 2 pessoas no mercado. Elial disse a Rabi Beroca: estes estão destinados ao mundo vindouro. O Rabi Beroca aproximou-se deles e perguntou para as 2 pessoas: onde vocês trabalham? E eles responderam: somos comediantes e vamos levar alegria aos que estão deprimidos. Aqui tem uma nota pequena de rodapé, eu vou ler. Eles dedicavam os seus talentos cômicos exclusivamente a essas situações e assim estavam agindo para o bem de Deus. E eu já posso dar aqui um exemplo concreto e atual. Sabem, aquelas pessoas que têm os seus trabalhos, que têm os seus empregos, que não cobram nada para fazer o ato de colocar um nariz de palhaço, ir até os hospitais, principalmente nos hospitais que tratam o câncer e obviamente e principalmente que tratam crianças com câncer. Eles vão com ou qualquer doente, mas esse é bem específico, com o seu nariz de palhaço fazer palhaçadas. Tirar a criança daquela ideia de que palhaço é mau, né? Porque eu não gostava muito de palhaço. Bom, então eles vão lá, não como o seu trabalho, o seu emprego, mas o seu serviço a Hashem, levar alegria a pessoas que estão doentes, que estão acamadas. Imagina crianças. Então, eles merecem o mundo vindouro. Elial Anavi olhou e disse: esses sim. Além disso, sempre que vemos 2 pessoas brigando, os mesmos 2, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que façam as pazes. Nós falamos aqui sobre os casais, que é uma mitzvah você unir os casais,
que é uma mitzvah a gente não colocar lenha na fogueira e sim apaziguar as pessoas, até porque com sangue quente ninguém pensa direito. Então essa é uma maneira de nós fazermos uma mitzvah ao mesmo tempo anti-lashon hará. Ela é o contrário. Aqui é um shmirat lashon, guardar a língua para o mal, mas usar a língua para ela servir. Então vai lá, faz brincadeiras e tudo mais. Achei muito bonito isso. E esses palhaços que vão nos hospitais são muito queridos pelas crianças. Nós sabemos de pesquisas das universidades encarregadas no assunto, as pesquisas sobre a melhora instantânea, a melhora visível dos pacientes que são tanto alegrados, que tem são bem tratados, nesse sentido, não só na medicação, como também aqueles que são acariciados ou visitados por animais, né? Conhece a história do cavalo que vai no hospital justamente naqueles pacientes terminais. É como se ele soubesse quem é o terminal, ele vai lá e faz um carinho. Sabemos de gatos, sabemos de cachorros. Hashem é perfeito. Bom, então quando a gente vem aqui que ele diz, além de tudo além disso fazemos sempre que vemos duas pessoas brigando, fazemos tudo para que ao nosso alcance elas façam as pazes. Aqui Hillel disse: esteja entre os discípulos de Aharon, amando a paz e perseguindo a paz, amando as pessoas e aproximando-as da Torá. E isso está no Avot, né? 1:12. Por isso eu resolvi, porque eu não vou explicar e nós não vamos entrar profundamente, mas nós vamos ler a partezinha da Mishnah que diz isso, tá? Então, esteja entre os discípulos de Aharon, amando a paz e perseguindo a paz, amando as pessoas e aproximando-as da Torá. Tanto no Pirkei Avot quanto aqui mesmo nos vídeos de Lashon Hará, nós já falamos sobre isso. Então, nós vamos ler o pedacinho da Mishnah. Da Mishnah não, nós vamos ler a explicação, o comentário do senhor Irving Bumin do livraço, que diz: Aharon, nós já demos esse exemplo aqui, eu falei nomes aleatórios, mas essa história vem daqui. Na playlist do Pirkei Avot, nós falamos exatamente como está aqui. Aharon, o sumo sacerdote, não somente amava a paz, como a perseguia ativamente, criando-a onde antes não existia. Por exemplo, se Ruven e Shimon não estavam se falando, ele ia até Ruven e dizia: você sabe, eu me encontrei com Shimon na outra noite e ele gostaria de fazer as pazes, mas tem medo de que você não aceite a sua mão estendida em amizade. Essa é a mentira do bem. Tendo plantado uma semente, Aharon ia até Shimon e contava-lhe a mesma história a respeito de Ruven. Então ele chegava para Shimon e dizia: olha, eu falei com o Ruven ontem, ele disse que quer muito fazer as pazes com você, mas está com receio de chegar em você, que você não vai aceitar. No dia seguinte, quando Ruven e Shimon se encontravam, cada um deles simultaneamente oferecia sua mão em amizade, e eis que a paz era obtida. Há muitos que amam a paz, mas quantos são discípulos verdadeiros de Aharon, querendo fazer tais esforços a favor dela? Então, esse é a passagem, o comentário da Mishnah 12, do capítulo 1, do Pirkei Avot. Vou colocar no final. Imagina você lá, sabe que a sua melhor amiga lá, vamos falar entre meninas, sua melhor amiga lá que você gosta muito, está brigada com outra que também é sua melhor amiga, e você não suporta mais aquilo, e você quer que elas façam as pazes, brigaram com certeza por alguma coisa muito inútil, fútil, bobagens, como nós somos acostumados. Então você chega para uma delas e fala: olha, fulana, né, falei com ela e ela está arrependida, quer fazer as pazes com você, e vai lá e leva esse mesmo assunto para o outro lado. As duas vão se olhar e vão se abraçar e vão voltar à amizade, e isto é Shalom. Mérito seu por unir as pessoas,
mérito das pessoas por terem aceitado, baixado a guarda, amolecido o coração. Amolecido o coração. Em relação a outra fonte de mérito desses dois homens, devemos notar a importância que tem o fato de ajudar os outros a livrar-se de suas aflições e preocupações. Fazer isso é cumprir a mitzvah de amarás o teu próximo como a ti mesmo, que está também em Vaikra 19 e 18. Além disso, isto causa um prazer incalculável a Hashem, por assim dizer. Quando ele diz o por assim dizer, é porque nós precisamos entender que quando nós falamos em prazer com relação a Hashem, não é o prazer que nós conhecemos. Quando nós falamos a vontade de Hashem, é a vontade que nós não concebemos. Não é a nossa vontade, é a vontade dele. E a vontade de Hashem não é como a nossa, nós não concebemos. Nós só aceitamos, obedecemos, cumprimos e partimos para o abraço para sermos felizes. Porque não conheço nenhuma mitzvah que não nos dê felicidade, que não nos traga abundância, riqueza espiritual e até as outras, quem sabe por que não. Então, vejam que amarás o próximo como a ti mesmo é uma base, como amar o semelhante, né? Fazer para o semelhante o que você gostaria que fizessem para você, é repetidamente nos ensinamentos de toda a gama judaica, em todos os âmbitos. Isso é pontual, isto é alicerce, isto é principal. Porque se nós estamos dentro de Deus, se nós somos a sua imagem e semelhança, se partícula dele está em nós, porque somos econômicos, falamos disso ontem, a natureza e Hashem são econômicos, Hashem é econômico, tudo se transforma. Então, realmente aquela máxima que vulgarizaram, mas ela é verdadeira, que significa que somos um, somos mesmo. Então, é só amando o próximo como a si mesmo que nós podemos fazer isto tudo retornar, se recolher ao errado. Podemos comparar isso ao caso de um pai cujo filho está preocupado e sofrendo. Com certeza, o pai sentirá grande alívio e alegria se alguém oferecer apoio moral ao seu filho e este superar o seu desespero. De modo semelhante, o povo judeu é considerado como os filhos de Hashem. Nós não vamos ler, eu só vou dizer onde está aqui no Devarim 14:1. Vamos ler esse pedacinho de novo e vamos entender que todos somos filhos de Hashem e que o Hafetz Haim era um rabino e o seu estudo, o seu conhecimento e todo o seu trabalho foi direcionado para o povo judeu. Então, assim como nós lemos com o senhor Irving Bunim, muitas coisas, ou judeu isso, ou judeu aquilo, você lê no seu pensamento, por isso eu vou repetir, como Bnei Noah, tá? Algumas coisas são realmente para todos, nós não vamos entrar em detalhes aqui, o que diferencia na íntegra ou na prática também, né? Um Bnei Noah de um Ben Noah, né? Ou os Bnei Noah de um judeu, mas nós vamos ler novamente este pedacinho. Podemos comparar isso ao caso de um pai cujo filho está preocupado e sofrendo. Então, o filho está preocupado e sofrendo, tá? Ele está preocupado com seu filho. Com certeza o pai sentirá grande alívio e alegria se alguém oferecer apoio moral ao seu filho, né? Como esses palhaços que vão oferecer tanto amor a essas pessoas que estão sofrendo, quanto estes discípulos de Aharon que fazem as pazes entre as pessoas de maneira tão... é uma semeadura realmente, né? Atraindo um ao outro de forma benéfica, então dando este apoio moral, como ele diz aqui, e superar o seu desespero, né? Como ele falou ali do filho. De modo semelhante, o povo judeu é considerado como os filhos de Hashem. De modo semelhante, os seres humanos são considerados filhos
de Hashem. Filhos de Hashem com funções diferentes. Essa foi curto, esse vídeo foi curto, foi mara, porque eu gosto muito disso e eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Eu espero que alguém faça e me conte. Se acontecer, ou se você sabe na sua vida, no seu convívio, seja familiar, seja com os amigos, seja com quem for, se você sabe que fulano está de mal com Beltrano, né, ou com Cicrano, adoro essas palavras, são boas, né? Adoro, é uma maneira de falar, porque eu não rezo pro Cicrano. Então, se você sabe que está acontecendo isso, seja um discípulo de Aharon hoje. Seja um discípulo, vai lá e fala, olha, a Amy quer fazer as pazes com você, mas ela está achando que você não quer. Olha, você vai para B. A B disse que gostaria, mas está com receio. Faça isso. Se você fizer isso, se você tiver êxito, se você não tiver êxito, comente aqui embaixo, volta no vídeo e diz, não consegui. Brigaram mais. Você vai ver que é bem difícil isso, se as pessoas se gostam, se você fizer bem direitinho, você vai dizer, você vai comentar aqui embaixo, uau, fizeram as pazes, uau, nunca vão saber que fui eu, uau, que beleza, estamos as 3 amigas aqui, nos dando muito bem, estudando Torá, fazendo Shimerat Lashon, não deixando resquícios e ficando longe dos Baal Lashon Hara, os fofoqueiros. Mantenham os fofoqueiros longe. Vou contar uma história aqui antes de nós encerrarmos. Então, a Sharon, que tem a boca frouxa, estou aprendendo junto com vocês. Acham que eu sou o quê? Perfeitinha? Eu não, sou toda defeituosa. Aí a pessoa, olha eu falando, mas isto não é Lashon Hara, já vamos entender aqui. Eu não estou nem dando nome, vocês não conhecem, não existe nenhum tipo de constrangimento a ela, tá? Nenhum tipo. Inclusive ela não é nem no canal mesmo, ela é inscrita, ela nem tem YouTube. É claro, ela é uma pessoa simplória. Mesmo assim, nós conhecemos pessoas cultas que fazem Lashon Hara e pessoas simplórias que não fazem. Então é um dever de todos. Não daquele que é mais ou menos ignorante. E ela chegou no meu lado, assim, eu estava escorada no muro. E ela, papapá dos parentes. Para mim. Deve ser uma 25ª vez que essa pessoa faz isso. E eu ali escutando. E ela continuou. De repente, ela colocou a mão no meu braço, como cúmplice, né? Então, olha só. E fulano, aquele braço ali para eu, sabe? Para eu continuar. E eu ali, já fazia os vídeos, não faz muito tempo. Falei, oh meu Deus, olha só que teste. Mais um dia. Narcóticos Anônimos. Os 12 passos, mais um dia, só hoje, sem fazer Lashon Hara. E eu disse, olha, você não deveria falar mal dos seus parentes. Eu vou contar para vocês aqui o seguinte, dentro desse âmbito, desse estudo de Lashon Hara, eu errei. Eu não tinha nem que isso ter falado. Mas o vácuo ficou tão grande, o silêncio ficou tão grande ali. Ela é uma pessoa querida, ela ia sentir que eu estava sendo mal educada. Existem algumas coisas que nós precisamos ter a saída, né? Saída. Eu fiquei muda o quanto pude. Nós estávamos juntas num lugar, eu não podia sair, olha, tchau. Não, nós estávamos juntas no lugar, né? Temos amizade. Então, eu disse, você não deveria falar dos seus parentes. Aí ela disse pra mim, mas eu não estou falando mal deles. Ela estava falando muito mal dos parentes bem próximos. Eu disse, olha, é Lashon Hara, é maledicência. Ai, não é porque não sei o quê. Ah, mas eu só tô comentando, ela fez bem? Eu disse, mas é. Infelizmente é. Ela ficou uns 2 dias depois desse episódio sem falar direito comigo, eu percebi. Então, não é fácil você dizer para a pessoa, eu não quero falar sobre esse assunto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que conviver com os fofoqueiros é difícil, mas ser grosseira com os fofoqueiros, que já são seus amigos, também é difícil. Então, nós vamos ter que ter aquele jogo de cintura.
né? Isso não faz muito tempo, mas também não foi ontem. Então faz alguns dias. Ficou uns 2 dias sem falar comigo. As coisas foram voltando ao normal. E ela novamente falou mal dos parentes. E ela mesma me disse: desculpe, eu sei que você não gosta de comentar. Lachonará, né? Esse é o nome. Eu disse: exatamente. Não faça lachonará. E a coisa continuou, nós somos amigas e tá tudo certo. Então não é fácil, né? A pessoa não consegue fazer uma tchuvá completa, a pessoa não consegue conviver com as outras sem falar mal delas, e nós que estamos treinando não conseguimos mais conviver com pessoas lachonarentas, não conseguimos. Mais do que isso, nós não conseguimos, nós não tentamos, nós não queremos e nós não devemos. Se eu plantei ali uma sementinha para ela se arrepender dessas coisas, mudar o seu jeito devagarzinho, já foi uma grande coisa, esse foi um serviço que eu prestei. Agora, a maioria das vezes isso não acontece, então eu não a procuro demais. É quando a gente se enxerga, quando a gente está junto no lugar, porque eu não quero pessoas fofoqueiras no meu entorno sabotando o meu treinamento. Eu quero ajudá-las, mas elas precisam querer. Quantas vezes nós damos pitaco na vida dos outros? Quantas vezes eu já me peguei dizendo assim: olha, eu sei que não se dá conselho, mas eu vou te dar um conselho. Se você sabe que não se dá conselho, por que tá dando? Eu não te perguntei. Eu faço isso direto. Então eu preciso melhorar isso e eu estou melhorando. Você quer a minha opinião? Não, eu não quero, beleza. Você está falando comigo sobre isso porque você quer um conselho? Por que você está contando isso para mim? Eu não tenho nada sobre esse assunto, eu não quero saber. Eu não vejo no que faz sentido, nem na minha vida, nem na sua, em comum comigo. As coisas que você fala dos outros. Deixem os fofoqueiros longe de vocês. Vamos resumir aqui, vamos ser práticos. Vamos convidá-los para treinar no fazer lachonará? Eles não aceitando, vamos ficar longe? Vamos ficar longe? Porque o trabalho é árduo. Você lidar o dia inteiro com gente fofoqueira, que você precisa ficar o dia inteiro fazendo shimerata lachon o tempo todo, não consegue nem estudar direito porque tem aquela pessoa ali. Vamos tentar, vamos blindar. Não é lacrar, né? Vamos blindar, vamos cercar, vamos pôr uma cerca natural, uma cerca na nossa boca, uma cerca na nossa família, uma cerca no nosso ambiente, uma cerca em quem quiser ficar dentro desta cerca que não faça lachonará. Vamos acordar. Acordar para cuspir, vamos parar com lachonará que é odioso. Isso, odioso. Então, longe dos fofoqueiros, vamos ler hoje o Salmo 53. Por que eu vou ler o Salmo 53? Porque os meses não têm mais do que 30 dias e nós nunca chegamos naqueles que são depois. Hoje é dia 6 de Tamuz de 5.784, mas nós vamos ler o Salmo 53. Se vocês gostaram, se está fazendo sentido, curta, comente e compartilhe com quem você gostaria que soubesse sobre essas coisas. Compartilhe com o mega fofoqueiro, para ver se ele se toca e começa a servir a Hashem e servir a humanidade de uma maneira Shimerat Lashon. Ativa o sininho, se inscreva se não for inscrito. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Muito obrigada mesmo. Vamos para o Salmo 53. Ao mestre do canto sobre Mahalat, um masquilo de David. Os malévolos dizem em seu coração: Deus não existe. Eles se corromperam e desprezaram a justiça. Não há entre eles quem pratique o bem. Dos céus o Eterno perscruta os homens para verificar se alguém se preocupa em buscar a Deus. Mas todos se contagiaram com a depravação e não há um sequer que pratique o bem. Acaso não se apercebem de seus erros os iníquos, que devoram o meu povo como se fora pão e que não invocam a Deus? Serão atingidos por um terror como nunca houve antes. Pois o Eterno espalhará os ossos dos que te sitiaram, ó Jerusalém, e ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Que de Sião venha logo a salvação de Israel, quando o Eterno fizer retornar seu povo, e Jacó exultará, e Israel se rejubilará. Mais um pouquinho, Shlomo Carlebach. Um homem muito
corajoso. Eliyahu Hanavi. Tenham todos um maravilhoso dia e um Shabbat Shalom. Tchau. Tô ficando louca aqui.